Olá pessoal, bom dia! Bom, gente, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula de História dessa semana. Espero que vocês tenham gostado da aula anterior, que tenham entendido realmente a mensagem que eu queria passar. E, para ter certeza disso, a gente vai dar uma pincelada bem rapidinho, uma revisão de 2 minutinhos ou menos, só para recapitular o que foi visto na aula anterior. Vamos voltar aqui. Começamos falando sobre toda essa cultura indígena no Brasil e também na América Latina. Trouxemos a relação de quantas etnias, de quanta diversidade esse povo tem, esse povo traz e quanta influência ele teve e tem na nossa cultura, na nossa linguagem, na nossa alimentação. Então, muita coisa foi deixada e é deixada até hoje da cultura indígena para a cultura nossa, contemporânea, de tanta diversidade como o Brasil tem, né? Obviamente o Brasil é um país pluricultural, então são muitas culturas que estão inseridas aqui. A cultura mais forte não é a indígena, mas tem muita força ainda, muita potência, porque realmente foram os primeiros habitantes do Brasil e da América Latina, talvez até da América Central. Eu trouxe para vocês a definição do que é ser índio, de como às vezes isso é visto, às vezes até de maneira pejorativa, porque se você falasse naquela época para um índio, ó, seu índio, queria dizer que você estava lembrando para ele todo o passado de sofrimento que os ancestrais dele passaram na mão dos portugueses, dos espanhóis, dos ingleses, do povo europeu como um todo. Então, um povo sofrido não gosta de falar, não gosta de ser chamado de uma palavra que faz ele lembrar do passado que ele sofreu tanto. Eu até trouxe uma relação para vocês da escravidão do índio com a escravidão do negro, que a gente vai ver posteriormente, que eu considero assim como a maior cicatriz na história do povo brasileiro e também do povo do mundo inteiro, apesar de que há muitas coisas que ficaram subentendidas, porque realmente há relações que a gente só entende passando. E como a gente não passou por aquele período, talvez a gente nunca vai entender 100% o que é que aquele pessoal sentiu, não é mesmo? Nesse ponto, a gente falou sobre o que é ser índio, a gente trouxe exemplos da cultura indígena. Eu trouxe também para vocês algumas palavras que vocês falavam e falam e não sabiam que era da linguagem indígena. Só alguns exemplos, tem muitos e muitos outros, até relacionados à alimentação. Muitas assim, coisas, comida relacionada a milho, tudo que trata do cultivo das coisas que dão na nossa terra vem bastante dessa cultura indígena. Então, palavras como capivara, carioca, catapora, catupiry, guanabara, mingau, perereca, todas, todas vêm da linguagem indígena e a gente usa muito no nosso dia a dia. Acho que a que a gente mais usa é catupiry, né? O pessoal come bastante nessa pandemia aí, então catupiry é uma palavra bastante usada. Perereca também, né? Mas a gente às vezes chama de sapo também, então acho que a catupiry é a campeã. Para você, qual é a campeã aqui mais falada? Falamos também, né, porque os índios não gostam de ser chamados de índios, né? Algumas culturas não gostavam de ser chamadas de índio, né? Isso naquele período, tá, gente? Hoje já se desmistificou isso e o índio realmente abraçou a sua cultura e está passando por um processo chamado de retomada, né, que é o índio voltando às suas raízes. Se você hoje passar, eu já tive a oportunidade, né, porque minha família é do Tocantins, né, alguma parte da minha família, e eu já tive algumas oportunidades de passar por algumas tribos indígenas que são localizadas no Maranhão. E se você passar por lá, você vai se surpreender, porque não tem nada a ver com as tribos que a gente estuda. Porque lá, muitas e muitas casas, carros novos do ano, então são etnias que acabaram se dispersando um pouco e se inserindo realmente na cultura do homem europeu, do homem branco. Então eles estão passando por esse processo de retomada. Acho que pesou na consciência a forma que eles estavam vivendo e querem retornar para a maneira antiga, tá? Mas só que isso só são algumas tribos, outras realmente já se adaptaram, estão inseridas na sociedade e gostam muito disso. Nesse ponto, nós começaremos a aula de hoje, que é uma aula bem tranquila, bem legal,
que é sobre a chegada do homem na América. E quando se fala chegada do homem, não é que não existia nenhum homem aqui não, tá? Já falei para vocês na aula anterior. É que vem realmente essa cultura diferente e que a gente classifica como a chegada do homem na América. Aqui nós vamos falar sobre o descobrimento da América, não só do Brasil, mas da América como um todo. América Central, América do Norte, América do Sul, que é onde a gente está aqui, que é o Brasil. E eu digo para vocês que essa palavra descobrimento, muita gente não concorda. Eu, como historiador, também não concordo. Não dá para se descobrir uma coisa que já havia 5, 6, 7 milhões de pessoas morando naquele local. Você não descobriu, você chegou. Mas, a critério de prova, se perguntarem quando foi o descobrimento da América, 1490. Quando foi o descobrimento do Brasil, 1500. Mas, entendam, essa palavra descobrimento talvez não seja tão certa. Chama-se descobrimento da América a chegada e ocupação pelo navegador Cristóvão Colombo, em 12 de outubro de 1492. Então, a palavra ocupação da América talvez seja mais certa do que descobrimento da América. A expedição foi patrocinada pelos reis católicos da Espanha, Fernando de Aragão e Isabel Castela, e muito também pela igreja, porque a igreja nesse período era muito forte. E ela queria o quê? Novos adeptos. E novos adeptos quer dizer o quê? Mais pessoas cultuando o mesmo Deus que elas. Entenderam? Essa relação de igreja e expansão comercial, expansão marítima, tá assim, ó. Mas depois a gente vai ver isso aí mais à frente. Descobrimento. Atualmente questiona-se muito o uso da palavra descobrimento para nomear esse feito, pois as terras já se encontravam habitáveis por povos nativos. Não tem como descobrir uma coisa se já existem pessoas nelas. Mais uma vez, reforça a ideia de que para você, para a sua prova, é o descobrimento. Mas para o seu conhecimento, é a ocupação. Tá bom? A busca pelo Oriente. Vou dizer, professor, qual era a motivação maior desse povo em estar aí pegando barcos e saindo aí, encontrando locais, sendo que naquele momento da história, naquele momento, imaginava-se que o mar era cercado de monstros. Com certeza vocês já viram, nas aulas de história de vocês, uma espécie de mapa muito, muito antigo, em que todo mundo, assim, era envolvido por monstros, né, os mares. Então, chamava-se esse momento da história de Mar Tenebroso. Não se conhecia o que tinha nele e se tinha muito medo de adentrar aquelas águas, porque realmente poderia ter vários monstros ali. Hoje em dia a gente sabe que não, né, que realmente o monstro que está acabando com tudo aí é só o ser humano. Mas naquele momento não se entendia. Dito isso, esse pessoal vinha muito da Europa, né? Espanha, Portugal, em que são ambientes que às vezes o cultivo de certas coisas é bem complicado. Então eles saíam em busca do Oriente para buscar especiarias, coisas diferentes para vender. Então esse momento a gente está muito relacionado com o início não, né? Mas com o maior fortalecimento do capitalismo e da busca de terra e de adeptos para a igreja. Então essas três coisas foram as mais relevantes para fazer com que o pessoal realmente saísse de onde estava e buscasse o Oriente. Aqui temos o seguinte, como eu já falei para vocês na aula anterior, gente, tem sempre mais informações aqui, que é para vocês que não estão usando o livro, né, não tem o livro ainda, e eu coloquei mais informações nos slides para vocês estarem realmente copiando e chegando ao material aí de vocês de estudo também. A busca pelo Oriente. Com as dificuldades impostas pelos turcos no comércio europeu, após a tomada de Constantinopla em 1452, a gente está falando um pouquinho aqui de Império Romano, a busca por uma rota alternativa para o Mediterrâneo tornou-se prioridade para a Europa. Neste momento, Portugal liderava uma série de expedições marítimas que levou a tomar posse das Ilhas dos Açores, Ilha da Madeira e da cidade celta na África. Ilha da Madeira lá em Portugal, para quem não conhece, é a ilha onde o grande jogador e Cristiano Ronaldo nasceu. Se eu não me engano, né? Eu acho que é isso mesmo. Com os reis do castelo também se interessavam em lançarem-se ao mar,
ambas coroas assinaram vários tratados a fim de repartir as terras descobertas. Um dos acordos assinados foi o Tratado de Tordesilhas, em 1492, entre Portugal e Espanha. Esse tratado, para quem não conhece, dividia o mundo em dois, bem ao centro. Não é bem ao centro, né, mas para eles naquele momento era, porque eles realmente não conheciam toda a atmosfera do mundo. Então, imaginem o quanto de treta existia entre esses portugueses e espanhóis para ter que dividir o mundo em duas partes. Para dizer, ó, você vai explorar para cá e eu vou explorar para cá. Ninguém pode entrar no território do outro. Como a gente pode ver aqui, ó, o Brasil, essa aqui é a linha, tá? Essa vermelhinha. O Brasil foi cortado quase que ao meio pelo Tratado de Tordesilhas. Então, o lado esquerdo, aliás, direito, né, do Brasil era de Portugal e todo o resto, né, junto com ali Argentina, Colômbia, tudo era do domínio espanhol. Aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar minha caneta. Deixa eu ver aqui, gente. Essa região onde a gente pode estar visualizando Estados Unidos, deixa eu colocar minha outra caneta, porque essa aqui é muito grossa. Só um instante, tá? Deixa eu colocar aqui minha outra canetinha. Pronto. Região aqui da América, onde a gente conhece hoje como os Estados Unidos, Canadá, mais à frente um pouco Alasca. E onde nós conhecemos também aqui o nosso bom e velho Brasil. E nós podemos visualizar, deixa eu apagar aqui, nós podemos visualizar que essa linha cortou ao meio o que eles acreditavam que seria o mundo, né? Mas não tinha um mapa tão específico, tão certinho, igual nós temos hoje em dia, tá? Então imagine aí o quanto esse pessoal era briguento ao ponto de ter que dividir o mundo em dois. E quem fez isso foi a igreja, que era muito influente nesse período, se juntou os grandes líderes com os grandes líderes dos reinos e falou o seguinte, vamos aqui dividir para não ter mais briga. Por isso que nós fomos colonizados pelos portugueses, por isso que a gente fala português hoje. E aqui no lado mais para a América do Norte, América Central, América mais acima do mapa, aí onde vocês estão podendo visualizar, se fala mais inglês, espanhol ali no México. Por quê? Porque era um domínio espanhol e nós estávamos num domínio português. Está aqui, ó, domínio espanhol, domínio português. Então, por isso essa influência. Quando alguém te perguntar por que você fala português, você vai chegar a dizer, não, por conta do Tratado de Tordesilhas, que aconteceu um acordo, então nós ficamos do lado dos portugueses. Só isso. Ninguém vai responder isso, né? Para uma pessoa que perguntar por que você fala português. Mas, caso alguém pergunte, você já sabe a resposta. Aqui, nós voltamos um pouco ao tempo e falamos sobre a expedição marítima do Cristóvão Colombo. Nós, no Brasil, né, fomos realmente ocupados, mas por outras navegações. Então, a gente está falando aqui cerca de 8 anos antes desse descobrimento do Brasil. Temos a primeira imagem aqui, ó, uma ilustração, uma pintura, com Cristóvão Colombo e os primeiros nativos ali que ele teve contato, né? Então, eles chegaram, colocaram ali uma cruz, né, que era um símbolo do cristianismo, rezaram algumas missas e foram embora. Porque pensaram que ali não tinha muita coisa de valor e tudo mais, mas isso aí já é um assunto para outra aula. Vou até dar um zoom aqui, só para vocês verem melhor a imagem. Deu para visualizar aí direitinho? Deu, né? Então, vamos ao próximo slide aqui, deixa eu ver. Dito isso, a gente vai falar um pouquinho sobre Cristóvão Colombo e toda essa inspiração que ele tinha, de como é que ele chegou na América, descobriu a América. A gente, assim, fazendo aspas, viu? Para dizer que ele não descobriu e sim ocupou. Nesse contexto, o navegador genovês Cristóvão Colombo alimentou uma ideia de ter chegado às Índias, navegando pelo poente, né? Ali pela parte onde o sol se põe, né? Ou seja, ele queria tentar um novo caminho, então, inexplorado. Existem algumas teorias que dizem que ele já sabia que aqui tinha terra, né? E que tinha populações habitando.
Mas ele não queria dizer ao rei para realmente dizer que era uma coisa que era nova, tudo novo, mas existem algumas teorias que dizem que sim, ele já suspeitava porque alguns outros navegantes já tinham chegado a ele com essa informação. Esta rota baseava um mapa de Florentino Paoli, que diz que a ideia do presente de rei de Portugal, D. João II. O monarca negou o apoio, pois duvidava da possível forma de fazê-lo. 7 anos depois de muitas discussões, intrigas, Colombo consegue o dinheiro para realizar seu empreendimento e partiu em 13 de agosto de 1472 com apenas 2 caravelas, Nina e Pinta, e nau de Santa Maria. É muito legal que a gente veja que Colombo passou mais ou menos 62 dias, né, mais de 2 meses, para chegar. E hoje em dia de avião, cerca de 8 horinhas de voo, 9 horas de voo, você está lá em Portugal. É muito interessante ver essa evolução de como isso fez com que a vida fique bem menos... seja mais vivida, né? Porque imagine você passar 2 meses para chegar em outro continente. Era muito tempo, né? Aqui, ó, eu trouxe um mapa, não sei se vocês vão conseguir visualizar bem, tomara que consigam, mas acho que dá, né? Em que traz as principais rotas, né, traçada pelos principais navegantes, exploradores, sobre toda a América. Então, em amarelo, temos ali os conquistadores espanhóis, tá vendo? Aí, amarelo, mais sentido América Central, ali, sentido Estados Unidos, México. Vocês estão vendo ali, amarelinho, né? Em vermelho, já temos todo o traçado que Colombo fez, né? Todo o traçado ali que Cristóvão Colombo fez. Em verde, temos ali sobre Américo Vespúcio, né? Que já vem aqui mais para a região do Brasil. Em roxo, naquele lá entre ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo circular. Mas não vai precisar não, vocês estão vendo ali, né? Em roxinho, a gente vê ali sobre as conquistas espanhóis. E em amarelo, as conquistas dos ingleses e franceses. Eu tinha falado que amarelo era dos espanhóis, né? Amarelo é dos ingleses, perdão. Então tá lá. Então os ingleses conquistando a América e tudo mais. Conquistando não, né? Descobrindo. Mais alguns fatos sobre esse período. Foi em 1504 que o navegador Florentino, a serviço da Espanha e de Américo Vespúcio, classificou um continente como novas terras descobertas. Então, ó, desde 1492 que eles andavam nesses territórios e somente, 12 anos depois foi que eles realmente chegaram à conclusão que tinham chegado a uma terra ainda inexplorada. O fato foi confirmado em 1513 pelo navegador Nunes de Balboa, que atravessou a América Central e chegou ao Oceano Pacífico, né, dando assim quase uma volta ao mundo. Mais tarde, o cartógrafo, quem não sabe o que é cartógrafo, é quem faz mapas. Tem o nome dele aí, que eu não vou me arriscar a dizer, mas deixa eu ver. Watson Miller, acho que é isso. Começaria a empregar o termo América em seus mapas, em homenagem a Américo Vespúcio. Então, tá aí de onde vem o nome da América. Vem realmente do Américo Vespúcio, que ganhou uma homenagem do seu amigo aí, cartógrafo. As grandes navegações. Essa imagem dessa caravela, lembra aí para vocês alguma coisa? Algum time aí de futebol? Lembra? Não? Nunca ouviram? Eu vou colocar aqui só a letra inicial desse time. As 2 letras. Alguém? Os rapazes aí com certeza já acertaram, que parece muito aquela coisinha do Vasco, né? Por quê? Porque Vasco da Gama também foi um grande navegador português. Então tá aí, uma das caravelas relacionando com as grandes navegações e vamos ver as maiores conquistas das grandes navegações. Sujei minha câmera aqui, gente. Só um segundo. Para não ficar tudo borrado, né? A conquista do mundo desconhecido representa um desafio para as monarquias nacionais, que viam neste empreendimento uma forma de legitimar o seu poder e expandir o seu território, como eu já falei para vocês lá no comecinho da aula. O continente europeu recebia do Oriente açúcar, ouro, alcachofra, pedras preciosas, cravo, canela, muito relacionado a temperos, coisas medicinais, óleos aromáticos, tinturas,
praticamente tudo. Lá não se produzia muita coisa. Então, realmente, os portugueses precisavam ir à busca disso porque não tinham de onde tirar, naquele momento, nas terras deles. Além do comércio paralisado, uma união entre Estado e burguesia constituiu outro importante favor para as grandes navegações. Era o interesse dos monarcas e burgueses de financiar a tecnologia e subsidiar incursões marítimas. Então, pessoal, nossa aula de hoje encerra-se por aqui. Espero que você tenha entendido. Caso não tenha entendido, deixe aí sua dúvida aí nos comentários. E espero que vocês estejam bem, que estejam entendendo, que estejam gostando das aulas. Qualquer sugestão, pode colocar aí que eu vou estar dando uma olhada e acatando se for viável, certo? Então, pessoal, até a próxima.